Bem-vindos, entre na sala, vamos entrar, vamos conversar, vamos falar dos outros, vamos falar dos outros pacientes importantes, queridos que nós temos, e é legal a gente cada vez mais não só fomentar essa medicina, mas a gente falar um pouco mais dos relatos importantes que nós temos no nosso dia a dia. E esse caso eu quis trazer à tona hoje para que vocês conheçam também a Ana Maria Cerigato, né? Ana Cerigato. Ana Cerigato é muito querida, o cliente também muito querida que eu tenho, virou uma amiga minha. Então ela é muito preocupada com a Shanti, né? Vocês vão entender quem é a Shanti, uma paciente Shih Tzu mestiça com 6 anos hoje. Há 1 ano eu entrei no protocolo, com um protocolo de longevidade para ela, certo? E esse processo foi tão importante, esses 4 encontros, 5 encontros que eu tive com ela, para modular e tirar aquele processo antioxidado, né? Toda a oxidação que ela teve, toda a inflamação que ela teve durante esses 5 anos foram muito importantes para ela, porque interferiu demais na vida dela e na saúde dela. Ela tinha muitos problemas de pele, de intestino, e não resolvia. Tentou todos os medicamentos possíveis, e foi desafio, né? É desafio à distância. E aí eu comecei a buscar, fazendo anamnese, o que estava acontecendo, qual é a queixa principal, como é que eu posso dizer? O que a gente podia ajudar, como a gente podia orientar ela a seguir um caminho médico diferente. Então foi bem interessante, e vocês vão entender que foi um momento, a abordagem médica naquele momento foi muito importante, porque ela estava desistindo já. Então ela estava muito preocupada com a Shanti, né? E esse processo durou exatamente o quê? Para ela ficar com um cenário como ela tem um diário. Esse diário, pessoal, é muito importante todos terem, não só diários escritos, mas como diários fotografados, tá? Então fazer fotos, registrar, porque às vezes em memória você está vivendo com um cão e o dia a dia, às vezes você não consegue, como eu posso avaliar ou aferir com mais detalhes, com mais clareza, porque você está dentro do processo. Então, entrar no processo tem isso, você fica muito dentro, imerso e não consegue, às vezes, fazer um comparativo do antes e do depois, entende? Então, vai ser muito importante a gente conversar sobre esse caso, um caso, como eu falei a vocês, que eu faço questão que vocês conheçam, que envolve imunologia, certo? É um caso que envolve hormonologia e nutrologia. Então, o estudo dos hormônios, a gente vai conversar, ela é castrada, por muito tempo, desde jovem castrada, isso ela vai relatar aqui, ela daqui a pouco está entrando, tá? Eu pedi para ela esperar um pouquinho, para daqui a pouco a gente chamá-la, né? Então, quando ela foi castrada, o que aconteceu? Ela entrou num funil, imunodepressivo, sabe? Então esse funil imunodepressivo de não poder ativar zonas celulares, zonas humorais, que a gente chama de imunocomplemento, imunoglobulinas ou anticorpos, né? Tanto faz. Então você tem a fase do sistema, quando você cai em hormônio, você não ativa o hormônio, tem uma função importante na ativação do sistema imune. Então, Tarcísio, o que tem a ver? Vou tomar uma aguinha aqui para enquanto vocês vão formulando pergunta aí. Anina, bota para quebrar, faça pergunta aí bem difícil. Então, o que tem a ver, Tarcísio? Hormônio com o sistema imune. O que tem a ver hormônio com o intestino? O que tem a ver hormônio com o músculo? Tá? O que tem a ver hormônio com os ossos? O que tem a ver hormônio com o cérebro? Com o sistema endocannabinoide? O que tem a ver? O que gatilha? O que faz funcionar? Imaginem, vamos imaginar todos aqui
todos têm empresa, ou já tiveram, ou conhecem uma empresa. Você tem uma empresa e essa empresa, vamos imaginar que você não tem um coordenador, você não tem diretor, certo? Beleza. Essa empresa, não importa o porte dela, se ela não tiver um administrador, um coordenador, um diretor, você acha que ela vai ser organizada ou ela vai ser desorganizada? Essa empresa. Primeira pergunta. Se você diz que ela é organizada mesmo sem uma gerência, é uma empresa que eu queria para mim. É uma empresa que, assim, é surreal. Não tem gerência, você faz o que quiser. Hoje tem os cowork da vida, né? E aí poderia pensar num cenário de cowork desses, né? De aceleradoras e startups. Mas mesmo assim, tem que ter um gestor. Mesmo sendo livre, eu tenho uma empresa livre, eu tenho uma empresa, por exemplo, home office, mas mesmo assim, se você não tiver uma gerência, uma coordenação, uma diretriz, você dispersa. É normal, é do ser humano isso, não é uma coisa anormal. É muito comum você dispersar, você não focar, você desorganizar. Então, ter uma gerência é muito legal esse processo, porque você determina, olha, metas. Você para cá, você para cá, você para cá. E isso chama-se hormônio. Quando o hormônio tem essa função dentro do corpo, o corpo funciona de forma organizada. Tarcísio, então quer dizer que é possível viver sem hormônios? Eu acredito, vamos falar bem sincero com vocês, eu acredito que não. Mas baixos hormônios, sim. É possível viver com baixos hormônios. Sem hormônio, não vejo uma saída, uma justificativa para o corpo, certo? Mas com baixo hormônio, é possível. Então, o que acontece com o animal castrado? Quando você castra um macho, você tira o testículo, né? 2 testículos. Tarcísio, o testículo produz quantos por cento de hormônio, de testosterona? 80%. Aí 20% é produzido aonde? Córtex da adrenal. O corpo foi muito bem feito. Se você tivesse um problema na adrenal, você poderia estar produzindo no testículo. Se você tivesse um problema no testículo, você poderia ter um problema... a adrenal poderia estar funcionando. E assim foi o que o corpo criou para compensar a falta de um ovário, a falta de um testículo. Tá? Então o ovário produz 80% de estradiol. O ovário também tem essa característica. O córtex da adrenal também tem capacidade de produzir, além de gorduras, produzir estradiol, através do colesterol, certo? Que é o precursor do hormônio sexual. O hormônio sexual ou hormônio esteroidal, que a gente chama, né? Estradiol e testosterona e cortisol e mineralocorticoides e assim vai. Progesterona, aldosterona. Então vamos lá. Seguindo esse fluxo, esse entendimento, um velho tem hormônio? Não. Um jovem tem hormônio? Tem, e muito. E esse jovem, ele é mais organizado. Aí você vê tudo funcionando. A imunidade, a anti-inflamação, a antioxidação, a imunomodulação, a neuroproteção. Entenderam? O intestino é bacana de um jovem, o sono é bom, a memória é boa. Então, se você entender o jovem comparando com o velho, é só fazer pergunta. Colhe sangue de um jovem e colhe sangue de um velho. Você vai ver que a diferença básica é falta de hormônio no velho. Não é, na verdade, deficiência, não é falta. Deficiência hormonal no velho. Ele tem hormônio, mas é deficiente. E aí você vai entender que o cão ou o gato, quando são castrados, tem esse cenário de desorganização imunológica, neurológica, entérica, hepática, entendeu? Óssea, articular, e aí vai, tá? Então, eu queria poder fazer aqui, enquanto eu vou chamar a Shanti, né? A Shanti não, a Ana Serigato. Ana, por favor, pode aparecer. Quem está no YouTube, se puder comparecer no Instagram, por favor, venha para cá, para o Instagram, para você ver, conhecer a Ana. Ela vai fazer um pedido, ela vai ver vou ver se ela consegue. É um desafio para ela aqui, tá? Vamos ver se ela consegue trazer essa tecla lá. Vamos ver se a tecnologia chegou até ela.
né? Que ela tem. Eu também tenho certa dificuldade de chamar. Olha, eu quero participar, tal. Vamos ver se ela chega. Enquanto ela não chega, tá? Já fiz o convite aqui. Eu vou fazer umas perguntas e agradecimentos. Érica, desorganizada, com certeza. É isso mesmo, Érica Toscano, amiga de infância minha. Topete, porra, do Topete tá danado ali, ó. Sempre, todo dia cutuca, cutuca. Já tava lá na live anterior, já tá aqui de novo. O homem é demais o Topete. Doutor Luiz Trevisan, potência das potências. Luiz Trevisan, danada. E Anina, boa noite, doutor. Qual é a causa da piometra? Geralmente os outros veterinários indicam a castração para evitar a piometra. A piometra, ela tem um caráter... Opa, a Ana já pediu. Eu vou colocar lá para dentro, depois eu te respondo, tá, Ana? E a Nina? Entrar ao vivo. Ana Serigado, ela foi convidada agora. Vamos ver como é que ela vai entrar aqui com a gente. Vamos lá, Ana Serigado, por favor. Oi, doutor Tarcísio. Salva de palmas para a Ana Serigato. Ela merece nossa salva de palmas. Estamos aqui muito felizes pela sua participação. E eu queria muito que você se apresentasse e de onde você é e falar um pouco do caso bem breve, porque a nossa live é com o nosso público, mas vou fazer questão de chamar sempre pessoas importantes para o nosso momento. Todos precisam conhecer você. Quem é a Ana e o que a Ana tem para trazer para a gente? Boa noite, doutor Tarcísio. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo a live. Bom, meu nome é Ana Lúcia. Eu moro em Bauru, é o interior de São Paulo. Eu sou uma professora aposentada e que ama animal. Não só cachorro, né? Mas eu adoro os animais. E eu tenho uma cachorrinha, Chante. Um nome esquisito, para quem não sabe, significa paz. Ela chegou no momento da minha vida que eu precisava de muita paz e isso me ocorreu e virou o nome dela. Até um ano era uma paz, foi uma paz. Eu castrei a Chante em torno de 6 meses. Olha, não demorou mais 6 e a coisa desandou. E na minha cabeça eu estava fazendo o melhor. Para que eu conseguisse dar uma vitalidade. Tá cortando, doutor Tarcísio? Não. Deu uma cortada, mas agora está funcionando. Agora então, tá assim, eu castrei a Chante e os problemas foram chegando. Aquilo que o senhor falou. Começou com coceira, um desequilíbrio no fígado, vômito. Ela foi castrada por quanto tempo? 6 meses, mais ou menos. Antes do primeiro cio. 6 meses de vida? Isso, antes do primeiro cio. Assim eu fui orientada. Por quê? É aquela explicação, né? Vai evitar o câncer. Ela não vai ter contato com hormônios, então ela nunca vai ter câncer. Lógico, né? Tirou o útero, não vai ter câncer no útero, mas pode ter em outro lugar. Então, exato, ela foi castrada e os problemas começaram a aparecer, um atrás do outro. Tudo aquilo que o pessoal que está assistindo aí deve saber, né? Deve passar por isso. Diarreia, vômito, diarreia com muco, com sangue, fezes volumosas, que mais? Coceira. A coceira da Chante localizava muito no focinho e nas patas. E isso me intrigava muito, nas mucosas. Ela começou também a ter problema na glândula anal. Então, era sempre em parte mucosa. Eu tinha muita coceira. Aí eu levava nos veterinários e eles diagnosticavam. Ela é atópica. Ela tem alergia. Do quê? Alergia da vida. Porque eu fazia de tudo. Limpava a casa com produto com álcool, com vinagre, com bicarbonato. Comprava a melhor ração, a mais cara, né? Melhor. A mais cara que tinha no mercado. E nada resolvia, nada. Aí eu, num desespero, eu falei, não, essa cachorra acho que já nasceu assim, né? E me disseram isso. Ela é uma cachorra que provavelmente ela não tem pedigree, nada, né? Ela é uma lhasa, mas eu busquei ela numa cidade muito pequena, uma família muito humilde. Então, me disseram assim, talvez eles tenham cruzado entre irmãos, ou pai com filho, e deu isso daí, né?
É esse o resultado que você tem nas mãos e vai ser sempre assim. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, não é possível, né? Aí eu fui ouvir, comecei a buscar pessoas fora da minha cidade, a internet dá isso pra gente de bom, né? Eu comecei a buscar pessoas assim que pensavam diferente. Eu gosto de gente que pensa diferente, pessoas assim que saem, aquilo que o senhor fala, né? Sai da caixa, sai daquele espaço restrito e estudam, fazem coisas diferentes. Aí eu comecei a buscar uma pessoa, outra, e através de alguns veterinários eu vi lá, doutor Tarcísio Barreto. Eu falei, deixa eu ver quem é ele. Porque eu ia pesquisando, né, os nomes. Só que assim, nessa época, a Chante já estava numa situação calamitosa. E quando eu encontrei o doutor Tarcísio, não existia essa possibilidade de se fazer consulta. Até eu mandei uma mensagem perguntando, não sei nem se foi o senhor que me respondeu, dizendo assim que não era possível, né, que o conselho não permitia isso. Mas eu atormentei muito o senhor. Na caixinha sua de perguntas, eu colocava lá, atende pelo amor de Deus a Chante, me orienta, por favor. Eu fiquei insistindo, aí um dia o senhor respondeu, vou atender sim. Eu não posso fazer consulta, mas eu posso te fazer uma consultoria. Uma Posso orientação. te orientar, uma orientação. E assim, eu já estava com algumas peças de quebra-cabeça, porque eu fui pegando uma coisa aqui, a outra ali. E aí, quando eu conheci o senhor me deu o resto das peças do quebra-cabeça, porque eu montei rapidinho e as coisas fizeram sentido para mim. Eu comecei a estudar o seu material, né? Que tá todo aqui. Eu já tinha o diário que o senhor falou. O diário é esse. Aqui eu tenho uma pasta que uma vez, assim, eu sou professora, né? Quem foi professora, morre professora. E a gente tem mania, né, de se organizar com pastas, com documentos, com fotos, né? Então eu comecei a ler tudo que eu tinha escrito. Aí eu comecei a ler seu livro e eu montei esse quebra-cabeça. Eu falei, é isso. Isso é o que está acontecendo com a Chante. Eu fiz tudo errado, sem saber. Chorei no dia, falei para o senhor, me deu um desespero que eu tive uma crise de choro. Eu falei, o que que eu fiz com a minha cachorra? Mas eu fiz orientada por pessoas que eu julguei terem conhecimento para isso, né? Isso. Então, aí, conversando com o senhor foi me orientando. Olha, rapidamente falando, ela saiu assim, de uma situação de calamidade para uma situação controlada. Eu sei que algumas coisas eu não vou poder retornar, por exemplo, ela é castrada. Não tem jeito, né? Sim. Algumas coisas já desandaram e a gente não sabe até onde pode ser melhorado. Mas ela melhorou assim, ó, não tem mais coceira, não tem mais diarreia. Ah, ela não dormia à noite. Eu tenho vídeo, eu tenho documentado em vídeo, em foto, tudo isso. Até eu preciso organizar. Prometi já para o senhor fazer um filminho, né? Que eu não sei fazer. Preciso Sim. contar com a ajuda da minha sobrinha, da minha filha aí, para fazer isso. E comparando a Chante, às vezes eu falo, ah, não é possível, ela não está bem ainda. Falei para o senhor ontem à noite. Aí eu começo a ler meu diário, eu falo, não, ela está muito melhor. É que a gente acaba esquecendo dessas situações, né? Que eu não dormia Isso. de madrugada, ela passava a noite ofegante, era um remédio atrás do outro. E eu gastei com a Chante o equivalente, acho que é um carro. Eu fiz aplicação de célula-tronco nela, porque tudo que me falavam eu fazia. Sem poder. Sou rica, não. Salário de professor aposentado, né? Mas assim, o meu Isso. salário era para. Eu tirei de mim, tirei da minha família para tratar ela. Eu falava, não é possível, a coisa tá feita, né? Como é que eu vou conseguir isso? E eu posso afirmar, doutor Tarcísio, que assim, o dinheiro que eu gastei com o senhor, desde que eu conheci, acho que não é um décimo do que eu gastei anteriormente. A comida da Chante é muito barata, os suplementos são baratos em relação aos medicamentos que ela tomava antes. Então, Isso. assim, olha, ela saiu do 8 e passou para o 80. Eu Muito espero que um dia legal. ela chegue no 100. Muito legal. E você sabe que o compromisso continua, o nosso compromisso continua, Ana. A gente se arrepia com a história. No meu caso, eu estou muito dentro da história, né? Vocês estão acompanhando aí, estão vendo, conhecendo o caso agora. Isso há um ano a gente começou essa história. Há
Um ano. Isso. E assim, é a distância, pessoal. A distância. Então, é possível ajudar. É possível orientar. Então, eu faço um apelo ao Conselho Federal de Medicina Veterinária que libere a telemedicina. A telemedicina, ela precisa ser liberada. Não tem como você fixar a distância. Eu não posso orientar, não posso dar um apoio a uma pessoa que está numa cidade vizinha. Entende? A medicina humana já está muito à frente, ó. O Conselho Federal já entendeu. Então, o bombeiro, o corpo de bombeiro já fazia telemedicina antes de atender o paciente. Ele atende pelo telefone. Não faça isso. Entendeu? E o paciente já era atendido sem ter chegado a equipe. Então, isso ajuda demais a salvar, a diminuir o problema, os efeitos. Então, a telemedicina veterinária precisa rever, o Conselho Federal precisa rever esse conceito e também atualizar os dados. Está muito antigo, muita coisa antiga que não sai do canto. Isso atrapalha. Então, a gente tem que brigar, nós aqui, médicos veterinários, nós, tutores, amantes de animais, vamos fazer uma briga, vamos brigar, porque a nossa ciência é nossa. Não é de um grupo. Não é de um grupo. Tá? Então, a gente tem que brigar pelos nossos direitos. Os animais também têm direitos, tá? De viver bem e melhor, de ter acesso a médico à distância. Tem direito. O Então, doutor Tarcísio, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não entendo isso, porque assim, eu já fui em consultas presenciais, eu conheço acho que uns 30, 40 veterinários da minha cidade. Eu nunca tive uma qualidade de atendimento como eu tenho com o senhor. O senhor me muito pergunta obrigado. coisas, parece aquele médico assim, homeopata, comparando com a medicina humana, que a gente vai e ele pergunta tudo. A gente chega no consultório, tem muitas consultas que eu fiz, consultas que eu paguei caro. Parecia que eu estava num pronto atendimento. O que ela tem? Ah, ela teve diarreia? Tá aqui a receita. Tá, pronto. Ah, ela vomitou? Tá aqui a receita. Era só isso. E isso o conselho não vê? Não é? A Exato. qualidade das consultas presenciais não é tudo isso. Pois é. Então, isso É é uma triste. coisa que tem que ser questionada também. Foi uma boa observação a sua. Foi uma boa observação. A gente passa isso também na medicina humana, né? Então, médicos que às vezes nem olham para É. você, nem te toca e já pede para fazer um exame, um raio-x, uma tomografia. Não toca em você, não te sente, não sensibiliza com aquele caso, não humaniza o atendimento e toca o barco. Então, eu fui do conselho durante 9 anos, do início da minha profissão. Eu participei como conselheiro e o grande problema do conselho, já relatando para vocês, porque é um órgão criado pelo presidente Vargas, de 30, década de 30. Então, esse é muito antigo, muito do que tem de legislação é muito antigo, muito atrasado. Então, a gente precisa rever isso. Tá? Então, isso atrapalha o processo. Estamos no século XXI. E o que a gente está fazendo nesse momento atrasado, com regras atrasadas? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que rever. Eu queria lhe agradecer muito e dizer o quanto você faz sentido na minha vida como profissional. Se eu queria ter um terço de clientes como você, que sabe, que se preocupa com o animal, que sabe que eu tenho clientes assim, mas eu queria mais. Eu queria mais, entendeu? A Ana Maria Tabê é daí de São Paulo também, acho que é São Bernardo ou é Ana, de onde é a Ana? Então, assim, Joaquim, poxa, a Andréia, que está aqui agora, de Safira, ela é aquela tutora que vai, briga, entendeu? Isso é legal, buscando, resgatando o que tem direito. O meu cão tem direito. Ó, a Cíntia aqui, ó, caramba, né? Falando 1930. Então é isso, pessoal. Eu queria muito poder que todos os profissionais que estejam aqui me vendo vamos se unir, vamos pagar a mão aqui, vamos embora. A gente vai alcançar nosso objetivo e o nosso destaque, nosso espaço no mercado, tá? Isso é um fato. Então, Ana, muito obrigado. Vou seguir aqui, continuo aqui com Santo André. Santo André. Doutor Tarcísio, só mais uma observação. Eu gostaria de falar para as pessoas que estão vendo, porque parece que é tudo muito difícil. Não é difícil, é muito fácil. Eu sou leiga, eu não entendo nada de veterinária.
lendo o seu livro, assistindo seus vídeos. É um material que a gente já consegue dar início a uma vida diferente para o nosso animal. Então, assim, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no senhor. Faz uma experiência e vê o que vai acontecer. A resposta vem. Através do animal, tá ali a vida que ele vai ter. Não Muito precisa legal. a gente ficar insistindo muito. Salva de palmas Eu para agradeço pela Ana Cerigato. participação. Ela falou Obrigada, viu, tudo doutor? que ela queria falar hoje. Falei. Ontem foi, ontem foi muito especial, a gente ficou até 11h30, sei lá, até 11, sei lá que hora foi, batendo papo, porque Sim, paz ultrapassa, né, a barreira da medicina, ultrapassa, porque é isso, verdade. é entender a necessidade dela, a angústia dela. Eu queria que todo médico tivesse essa necessidade, essa sensibilidade. Ela fica angustiada lá, sabendo como é que tá meu cão, minha cadela tá assim. Então, tenha um pouco de sensibilidade. Pare, pare em frente do seu paciente. Escute o que o dono tem para falar, o tutor tem para falar. E troque ideias, porque a gente aprende todo dia. Eu aprendo todo dia com vocês. É muito legal, muito legal. Fico muito feliz. Na verdade, eu sou muito rico por ter vocês aqui, tá? Muito legal. Obrigado mesmo. Obrigada, doutor Tarcísio, tá? Ana, Até mais. vou continuar. Não saia daí, não. Saia só da Tá, nossa sala, mas fica com a gente aqui. tá certo. Tá bom? Eu Tá. agradeço demais. Eu queria continuar e falar a vocês que eu estava numa live antes da Fernanda. A Fernanda é uma médica veterinária de Cuiabá, se eu não me engano, né, Fernanda? Você falou para mim ontem, Cuiabá ou é Mato Grosso do Sul? E ela está aqui com a gente agora. E a Fernanda, ela é uma guerreira, é uma médica que briga para defender os hormônios nos animais. Então, Minas, desculpa, Fernanda, porque você fala porta, né? Porta. É muito forte o seu sotaque, a gente vai conhecer você aqui. Eu vou chamar você também. Pode ser, Fernanda Figueiredo? Eu vou chamar Fernando Figueiredo. Vamos falar um pouquinho sobre hormônios, castração, vasectomia. Vamos lá, todo mundo junto aqui. Vamos bagunçar esse negócio. Vamos lá, Fernanda, vem-se embora. Chama aí, que eu vou colocar aqui para dentro da sala. Hoje é de sexta-feira, meu amigo. Hoje é o dia de bagunça, dia do lixo. Comer sanduíche. Hoje eu vou... Minha mulher que não me escute. Pode, vamos lá. Entra aqui com a gente. Vamos embora. Solicitado. Aceite. Vamos embora. Então, a gente vai falar um pouco sobre todo esse cenário. Eu quero poder apresentar a Fernanda. Chegou ela aí. Oi! Ó, guerreira. E aí, galera? Ó, muito legal. Boa noite para todo mundo aí. Você tem todo o meu respeito, tá? Porque você tá brigando na sua região. Tá brigando na sua região. É uma valente. Você briga de verdade, que eu vejo aqui. E eu lá, de vez em quando, dou uma cutucada, de vez em quando. Aí eu apoio quem precisa. Continue assim. Defenda o que você acredita. Tá certo? E aí a gente vai depois seguir caminho. Você hoje trabalha em Minas? Isso. Você tem um consultório Eu em sou Minas, né? Isso, eu sou do interior de Minas, ó, vou puxar o R só porque você falou. Eu Isso. sou do Triângulo Mineiro, uma cidadezinha do Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia. Então, Perfeito. eu apanho, doutor, bastante, inclusive, do pessoal daqui. Assim, eu não sei se... Assim, eu tenho um reconhecimento, vamos dizer assim, maior na internet do que a da galera daqui. Infelizmente. Mas, assim, de qualquer forma, eu luto também para trazer uma saúde melhor para os animais daqui, né? Porque eu preciso difundir isso aqui também. Aqui é o meu trabalho, enfim. Mas eu conto muito com a internet justamente para poder chegar até mais pessoas e ajudar, né, todo mundo a disseminar isso. Porque é o que eu sempre falo. Infelizmente, na faculdade, Candinho tá me perguntando qual município. É Patrocínio, fica a 150 quilômetros de Uberlândia. Infelizmente, na faculdade, a gente não aprende. A gente aprende que ração é uma coisa boa, que castração faz bem. A única cirurgia que eu fiz na graduação foi a castração. Então, assim, a gente sai da faculdade parecendo aquele cavalo de carroça, né? Desse jeito. E depois que eu fui começar a... Tá travando ou tá dando pra ouvir? De vez em quando trava um pouquinho, mas está seguindo. Para mim está seguindo. Para vocês também? Tá.
Mas, Qualquer coisa eu vou lá para perto do roteador, vocês vão me avisando aí. Mas, assim, é o que eu sempre falo, tipo, quando a gente enxerga a verdade, a gente quer sair gritando para todo canto, ainda mais eu que sou colérica, né? Eu quero sair brigando e falando, não é assim e tal, tem uma verdade por trás disso tudo. Mas, infelizmente, a gente tem que ter paciência, porque ninguém nasceu sabendo, né? Os veterinários todos foram instruídos de forma errada, da mesma forma que eu, o Dr. Tarcísio também. Por mais que a minha experiência comparada à dele é mínima, mas a base que a gente teve dentro da faculdade foi a mesma, infelizmente, né? Então, assim, eu queria inclusive aproveitar, doutor, para te agradecer que você mudou inclusive a minha vida, não só dos meus pacientes, mas porque, por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade muito sério, eu tenho problema de pele por causa disso, eu tenho uma insônia muito séria, enfim. E a partir dos seus estudos, dos seus conteúdos mesmo, eu tive conhecimento do óleo de cannabis e hoje eu mesma tomo e prescrevo para os meus pacientes. Então, assim, o doutor Tarcísio melhorou, inclusive, a minha vida. Não só, né, dos animais e dos meus pacientes. que Então, louco, esse cara é louco, né? Fala até de cannabis. não, é tipo assim, é 2 veterinários que tá falando para dar óleo de cannabis pros bichos para não castrar e falando que ração é ruim. Tipo, todo mundo vai falar que nós é louco, né? Exato. Mas é isso, assim, aí eu tô tentando divulgar bastante essa técnica aqui na minha cidade, por mais que seja uma cidade pequena, eu uso muito a internet para, assim, a meu favor mesmo, tanto para ajudar a chegar a informação na cidade toda, quanto fora daqui, né? Eu também faço consultoria online, então eu estava acompanhando aqui o caso da sua paciente, é literalmente muito emocionante quando a gente vê essas coisas, porque a gente vê a vida do animal e do proprietário, né, assim, se transformando com a nossa ajuda. Então é muito gratificante. Eu faço consultoria online também e ontem mesmo uma proprietária, ela é de João Pessoa, me mandando mensagem falando que olha, infelizmente você não mora aqui porque eu não confio em ninguém, nenhum veterinário daqui. Entendeu? Então, tipo assim, é igual você falou, a gente faz um apelo para o CFMV para liberar a telemedicina na veterinária. Porque a gente consegue ajudar pessoas que estão longe e que não têm acesso a gente, né, presencialmente. E isso é muito bom, muito gratificante quando a gente vê os resultados. Muito legal, parabéns. Acabei de ver aqui, você estava comentando, e aí eu deixei para falar depois. A Andrea é uma colega minha também de infância, de colégio, e ela também se beneficiou desse projeto, desse protocolo, não da cannabis em si, mas da dieta. Eu introduzi a dieta cetogênica e ela percebeu o quanto aquilo reduziu o nível de inflamação e de gordura do paciente e ela entrou para esse cenário. Então, é Joaquim e Safira, ela já perdeu 22 quilos. Então, imaginar esse cenário, Fernanda, poxa, como assim? Eu estou falando de animais, mas eu estou ajudando pessoas? É um negócio muito louco isso, muito entendeu? doido. Isso é muito abrangente. Fascinante, na verdade. É fascinante como a ciência e como a medicina elas se completam. Então, só muda ali realmente a espécie. Olha o Zara aí. O Zara, eu Cadê também o Zara? aprendi Chegou o muito com Zara. o Zara. Eu também é O fera, Zara, viu? Eu aprendo demais com ele. o Zara tá com a gente aí nessa pegada, nesse momento. É isso aí, meu velho. Bota para quebrar aí. Você, Zara de Ribeirão É isso Preto. aí. Médico, veterinário, funcional, integrativo também. E é isso aí. A gente está se unindo e as energias vão se encontrando. A gente vai cada vez formar um elo e um pool de profissionais diferenciados. Quem não se diferenciar agora vai ficar para trás, porque é antigo. Tudo que é antigo, é atrasado. Então, quanto mais inovação, quanto mais tecnologia, quanto mais avanço a gente tiver, vamos ser diferenciados. Eu tenho certeza que todos que estão aqui não querem ser mais um. Então, isso é um grande segredo. Isso aí. Vou ir para frente. Botei um filtro aqui na minha cara para eu ficar mais bonita. Ah, tá certo. E é isso aí, pessoal. Ó, a Ana comentou aqui, ó, passei a ter mais cuidado com a minha saúde através dos estudos do material dele. É desse jeito. Depois que eu passei a devorar seu conteúdo, Tarcísio, eu passei a melhorar a minha saúde. Então é uma coisa muito louca. Igual assim, a gente comentou na live passada lá no meu perfil
que é sempre bom a gente fazer um paralelo com a medicina humana para ficar fácil da gente entender as coisas. E aí você vai estudando e vai vendo como que é as coisas para a saúde deles, e você para pensar na sua saúde. Fala, meu Deus, eu preciso fazer um exercício, preciso fazer uma academia, preciso comer bem, preciso parar de comer carboidrato e açúcar demais, né? Aí você vai melhorando, inclusive, a sua vida. Então, assim, só sucesso. Muito legal. Legal. Diego, muito obrigado aqui pelo carinho, cara. Você trabalha como Uber em Fortaleza, Ceará, e quando o passageiro fala sobre pets, me indica, cara, que honra, cara. Muito obrigado aí pelo carinho, né? Não sabia que tinha tanta abrangência assim. Uhum. Primeira vez que estou ouvindo alguém falando diferente sobre castração. Então, ó, daqui para frente, ó, Eliane. Uhum. Afunda aí nos estudos, que a gente está aqui para poder dar uma carga científica para vocês, de validação, de comprovação, de laboratório, de consultório, né? Clínica em evidência. E é isso aí. Fernanda, eu queria poder lhe agradecer também pela sua participação. Mas eu queria, antes de você sair, eu queria que você hoje está naquela que há. Então, você hoje é uma defensora, né, de patrocínio desse trabalho. Eu sei que você mexe muito, você cutuca muito, você ativa muito e incomoda muito também. Dá para perceber o quanto você, como você falou, defender uma coisa que você acredita, você vê que tem cunho de verdade, como é que eu não vou defender os meus pacientes? Como é que eu não vou defender os animais? Se eu estou vendo que tem uma justificativa científica para aquilo. Então, eu queria lhe parabenizar, que todos pudessem dar uma salva de palmas para essa médica, que está de parabéns, uma jovem médica, que tem futuro pela frente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, doutor. Tamo juntos. Obrigada pela oportunidade de aparecer aqui na sua sala. Tá travando um pouquinho, mas está dando para ouvir. Obrigada pela oportunidade de aparecer aqui na sua sala de novo, de sempre me responder quando eu te chamo, porque, obviamente, a minha experiência, gente, comparada à dele, é mínima, então sempre eu recorro a ele quando eu tenho alguma dúvida, e o doutor sempre me responde prontamente, ele me ajuda com tudo. Então, assim, obrigada e parabéns também pelo trabalho que você faz, é incrível, e eu já tô com o cartão na mão esperando seu curso, hein? Opa! Vamos fazer o mais rápido possível. Estou com a equipe já preparada para fazer isso. É obrigado, isso aí. Fernanda. Obrigada. Fica com Deus, gente. Toca o barco lá. Toca o barco. Qualquer coisa, assina o sino. Estou aí para ajudar você. Beleza. Então, tchau. Fica com Deus. Até mais. Tchau. Então, pessoal, viram aí? Que legal. Eu acho que foi uma live assim para arrebentar. Hoje a gente arrebentou. Pode bater palma, pode vibrar, pode se arrepiar aí. Entendeu? Porque foi para mim. Eu estou satisfeito. Eu acho que assim... eu acho que só concretiza o que a gente vem plantando, né? Então, só concretiza isso, cara. Fazer o que é o correto, trazer o bem, pensando no próximo, pensando nos animais, porque o meu intuito é esse, é trazer o bem. Eu sou cirurgião, eu podia estar defendendo castração aqui para todo mundo, pô. Eu já fiz muito isso, já fiz mais de 22 mil cirurgias. 22 mil cirurgias de castração é muito, é quase 40... 22 mil é animal que você até perde as contas, entendeu? Então, eu podia estar defendendo isso, porque foi o que eu vivi, foi o que eu aprendi, foi o que eu consumi, né, de graduação, de aperfeiçoamento, só que eu avancei um pouco mais. Então, hoje eu estou montando um outro cenário de clínica. Hoje a policlínica não vai ser mais policlínica, vai ser Instituto Tarcísio Barreto, porque eu quero incrementar cada vez mais médicos com esse pensamento, cada vez mais profissionais que agreguem valor a esse novo método, né? Respeitando todo um protocolo de vida longa, sem remédios e sem doenças, tá bom? Então, é verdade, eu estou lançando um livro sobre cannabis medicinal para cães e gatos. Vai ser uma coisa bacana, já está pronto. A gente vai agora só fazer umas correções, alguns detalhes, ajustes. Acredito que no máximo em junho, maio, a gente já está na prateleira. Mas vamos lá, tudo vai depender aí da editora. A editora
foi a editora Manoli, do Rio de Janeiro, né? Foi uma coisa muito legal, me procurou e a gente fechou o contrato já. E estou muito feliz. Como estudante de veterinária, eu lia livros da Manoli, né? Então, eu livros de saúde, de medicina, de farmácia, farmacologia, livros da Manoli, da editora Manoli, que é uma editora nacional. E aí receber um convite para publicar nela, para mim, foi fantástico. Foi um crescimento, foi assim a prova de que o caminho está certo. Então, eu estou indo no caminho e eu sinto que ele está certo, tá? Então, era isso que eu queria me despedir de vocês aqui, agradecer mais uma vez a todos os participantes. Foi bacana, Cíntia, demais, eu concordo, como sempre foi, instrutivo e esclarecedor. Eu acho que a verdade, quando ela vem, acho que é legal, ela enraiza mesmo, então isso é muito legal. Então, controle de natalidade, a castração ainda é melhor método, isso mesmo. O controle de natalidade, para você controlar a reprodução indesejada, animais que não têm dono, eu acho que é o melhor método, não tem outro. Castrar é o melhor método, tá? Mas, pensando em vida longa, se você puder trabalhar a vida longa, a gente tem que mudar o cenário de preservar os hormônios, preservar o alimento cetogênico para carnívoros e o movimento. Aí a vida vai longa, os hormônios funcionam, esse animal vai, sem adoecer, ele vai o máximo de expressão gênica, expressão genética. Então ele ativa tudo, a imunidade, tudo funciona. É muito legal. Eu sempre falo o seguinte, quando eu vejo alguém colocando ração para gato no meio da rua, eu fico preocupado e tal, mas o que acontece? Eu entendo que a cabeça dessas pessoas, de colocar esse tipo de alimento para salvar, né? É uma maneira de tentar salvar, porque existe essa vontade de querer salvar. Mas eu fico pensando, poxa, que se eu pegar um ser humano no meio da rua com fome, eu acho assim, eu dou o meu melhor para ele. Eu não quero dar o pior, por exemplo, um pipoca, por exemplo, para alimentar. Não, se for para alimentar, cara, alimente com alimento, uma fruta, alimente com, sabe, com coisas, com um prato bacana, com vegetais. Se for fazer, faça bem feito. Uma sopa, sabe, de legumes com carne, com batata, aí vai. Eu acho que esse é o cenário. Não é que porque não tem dono, eu vou colocar qualquer coisa, uma ração mais barata, ou qualquer coisa. Eu não sou a favor disso, tá? Eu tenho a minha posição, eu não sou em cima do muro. Eu acho que é muito mais simples alimentar animais, muito mais simples, muito mais barato, como vocês acabaram de ver. Pessoas falando aqui de outros locais, como fez sentido e como é barato isso. E como é simples. Então, tentam devagarinho. Não vá com, vou mudar porque ele falou. Não, vá devagarinho. Vá sentindo. Eu vou alimentar um animal na rua. Tenta pesquisar um pouco mais se aquele carnívoro precisa realmente de tanto carboidrato. Porque se você castra e dá excesso de carboidrato, você está promovendo tumores. Você está promovendo diabetes. O diabetes aparece. Você está promovendo doenças neurodegenerativas. E aí é um cenário que você, infelizmente, está ajudando a cair. Tentando ajudar e derrubando. Entendeu? Então, é isso que eu estou tentando resgatar. Essência fisiológica. Respeite o animal. O animal desrespeitado imunologicamente, nutricionalmente, hormonalmente, ele vai definhar e vai ter problemas. Né? Vai ter danos orgânicos. Tá bom? Muito legal. Obrigado pela presença de todos aqui. Beijo no coração de vocês. Vou ver se eu consigo responder mais alguém. Agora você esclareceu melhor minha dúvida sobre castração. Com protetora, minha realidade é outra. Eu concordo com você, Eliane. Eu como faço? Até hoje eu castro esses animais, principalmente felinos, porque eu não consigo imaginar um felino não sendo castrado no meio da rua. Não consigo imaginar, porque realmente é uma infestação. Eles reproduzem demais. E isso a gente tem que diminuir os efeitos sociais, prejudicando um pouquinho, né? Prejudica um pouquinho ali eles, sem hormônio, eles não vão ter aquela vida longa, mas não vão causar mais transtornos, né? Porque eles já estão ali, já estão sendo vítimas desse cenário social que a gente vive, mas a gente não pode meter o pé e né, então, se ele já está castrado, vou matar ou vou dar uma comida que não presta. Não, eu acho que tem que ser
minimizado. E minimizar significa se preocupar com suplementação desses animais de rua, se preocupar, que é barato também, posso dizer a vocês como é que faz a suplementação simples e barata, e um alimento biologicamente apropriado, que a gente chama de bioapropriado, tá? Hoje a gente está chamando de biomit, hoje é biomit o nome desse alimento, hoje tá um mundo aí já falando em biomit, que é um bioalimento, né? Então, devagarinho, você dá um alimento mais correto, mesmo castrado, minimiza os problemas, tá? Não aparece tanto problema. Então é por aí o caminho. Tá bom? Então acho que tá bom. Hoje sextou, ó, vão beber, vão tomar uma, vão namorar, vão dançar, ler, vão ver filme e eu vou descansar porque amanhã é dia de luta. Valeu? Espero vocês segunda-feira, 6:30 da noite, aqui, tá? No meu consultório, pra gente bater um papo sobre saúde animal. Beleza? Obrigado pela presença de vocês aqui na nossa sala. Valeu, Fernanda. Valeu, Ana, Guilherme, Farofa, Vetinati. Ó, beijão pra vocês. Vou ficando por aqui. Valeu, YouTube. Um abraço pra vocês também.